tanto na Ásia como na África, a gente encontra muito isso. E a pressão da migração na Europa e nos Estados Unidos também é gigantesca, né? Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, né? Conservar a conservação e o sustentável dos oceanos, das marés e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que a pressão sobre os oceanos está muito grande. A gente tem várias cidades com emissários submarinos jogando lixo diretamente no mar, né? A gente já tem alterações visíveis nos corais, né? Devido à acidificação da água dos oceanos. A gente tem que lembrar que o oceano é bastante alcalino, né? Tem muito mineral, é uma fonte incrível de minerais que tem a água do mar, né? E essa reserva importante, que tem algas, né? As cianobactérias que fixam, né? Que são autótrofas, que produzem oxigênio, que oxigenam o planeta, é muito importante a manutenção, né? Desse ecossistema. Proteger, recuperar e promover o sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade, né? Então, são itens muito importantes que a gente tem que tratar esses itens como sendo fundamentais para a manutenção da vida e uma vida com qualidade. Então a gente tem que considerar bastante esse objetivo. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas para todos os níveis. Então, as instituições, né, funcionando é muito importante, porque em momentos de crises globais, são as instituições, a organização que vai traçar políticas públicas para o conjunto da população. Observa aqui, nunca é uma instituição privada, né, que vai estar preocupado com a qualidade de vida das pessoas, porque na realidade as instituições privadas pensam muito no lucro, né? São as instituições públicas que pensam mais nas pessoas de uma maneira global, que dá esse amparo e que tem política já traçada para todas as situações, né? Bom, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Bom, eu quis colocar aqui a encíclica como uma coisa muito atual, né? Porque a própria Igreja Católica, o Papa Francisco, ele fez uma encíclica, né, tratando da casa comum, do planeta. E assim, para fazer essa encíclica, ele consultou especialistas técnicos e assim, e não difere tanto, ou seja, comunga da mesma essência da Agenda 2030. Então eu vou colocar assim en passant cada item só para vocês terem uma ideia, né? E na plataforma, nessa primeira semana, está como material suplementar essa encíclica para quem tiver interesse em aprofundar. Então, a poluição e mudanças climáticas, poluição, resíduos e cultura do descarte, né? O clima como um bem comum, né? A perda da água, perda da diversidade, deterioração da qualidade de vida humana e degradação social, desigualdade planetária, a fraqueza das reações, diversidade de opiniões. Evangelho da criação, a luz, tem uma coisa mais de um olhar mais religioso, né? Você viu o capítulo anterior, é uma coisa mais técnica, né? A raiz humana da crise ecológica, então
uma instituição com mais de 800 anos, tem um estado da arte, né? Informações bastante consistentes, como caminha a humanidade ao longo do tempo. Então, a raiz humana da crise ecológica é bem colocado aqui nos itens que se segue. Uma ecologia integral, né? São conceitos mais amplos que é interessante a gente interiorizar esses conceitos. Algumas linhas de orientação de ação, então plano de ação já se pensa, né, como agir perante a situação ambiental atual. Então foi pensado nisso nessa encíclica. Educação e espiritualidade ecológica, né, são itens também que são colocados, a questão ambiental e espiritual colocada bastante próxima, numa leitura muito interessante. Então o material está disponível, coloquei como um suporte aí, como material complementar para quem tiver interesse em se aprofundar. Bom, unidade 4, produção e consumo sustentáveis, né? Hábitos de consumo entre países ricos e pobres, compra de governo, produtos e padrões de sustentabilidade. Países ricos não tem para quem vender, países pobres não tem como comprar. É só uma reflexãozinha que a gente coloca aqui. Bom, eu vou colocar uma situação aqui para vocês, assim, para a gente que pensa na sustentabilidade, que a gente vai desenrolar nos outros itens. Então, essa característica essencial do consumo. Estilo de vida sustentável é uma coisa que a gente tem que pensar. Contribuir para a sociedade da capacidade de aprimoramento individual e da sociedade. Igualdade de acesso ao capital natural, econômico e social para as presentes e futuras gerações. O consumo material deve ser menos importante do que o consumo de outros componentes para a felicidade e a qualidade de vida. Contribuir para preservar a melhoria do ambiente natural e possibilita a aprendizagem, criatividade e adaptação do indivíduo. Isso eu estou falando de características essenciais ao consumo sustentável. Vamos entender um pouco mais do consumo sustentável. Bom, pode-se trabalhar de 3 formas a questão da consciência ambiental para o consumo sustentável. Uma educação formal através de escola, educação não formal com metodologia apropriada, mas fora de instituições de ensino, nas ONGs, por exemplo, e informal, quando não exige um processo sistematizado de ensino e metodologia própria, como nas relações cotidianas, por exemplo. Pode-se dizer que a educação ambiental é um processo de educação política, que possibilita a aquisição de conhecimento e habilidades, bem como a formação de atitude que transforma necessariamente as práticas da cidadania numa sociedade sustentável. Então existe o consumo ético, responsável e consciente, né? É muito importante. Vocês encontram diversos materiais, inclusive mesmo no Ministério do Meio Ambiente, existem cartilhas de consumo sustentável que se pode recorrer. Não coloquei aqui como material complementar, mas vocês podem recorrer aí no site do Ministério Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente e recorrer a esse material. Então, assim, os consumidores devem incluir em suas escolhas compras com compromisso ético, consciência, responsabilidade do impacto social e ambiental, né? Que as suas escolhas e comportamentos possam causar ecossistema e outros grupos sociais, na maior parte das vezes geográfico e temporalmente distante. Hábito de consumo é muito importante, pessoal. Ao invés da feira livre, do supermercado, de grandes supermercados, existem os mercadinhos de bairro. Quando a gente consome, a gente está deixando o recurso dentro do município, né? As feiras livres com agricultores, né? As farmácias de bairro que não pertencem à rede. Então é uma decisão, né, que você fortalece grupos, né, locais. Isso é muito importante, né? O consumo sustentável, inovações tecnológicas, de mudança de escolha individual do consumo, enfatiza ações coletivas de mudanças políticas, econômicas e institucionais para fazer com que os padrões e nível de consumo se tornem
sustentáveis. Então, assim, as inovações tecnológicas, eu acho já tem legislação que retirar as lâmpadas incandescentes e colocar lâmpadas frias, né? A questão de baterias recarregáveis para reduzir o lixo, a questão das compras coletivas, já existe site de compra coletiva que você pode fazer compras coletivas e ter um preço mais em conta. Então tudo isso contribui para o meio ambiente, né? A questão, alguns supermercados já não usam mais sacolas plásticas, sacolas retornáveis. Tem alguns municípios, São Paulo, Rio de Janeiro, já proibiu canudos de plásticos, agora são os reutilizáveis, né? Inclusive, Rio de Janeiro e São Paulo já proibiram copos de plásticos. Há uma tendência que isso começou na Europa e chegou aqui nas grandes cidades, mas é uma tendência de se transformar política pública nacional. Né? A reconstrução do cidadão no espaço de consumo. Então, assim, organização de cooperativas de consumo, eu acho que eu já falei isso no site anterior, boicotes, isso funciona, pessoal. Né? Existem alguns locais, vamos dar um exemplo aqui, preços combinados de combustível. Né? Quando existe preço combinado de combustível, isso aconteceu há pouco tempo lá em João Pessoa, né? Os consumidores disseram, olha, hoje a gente não vai botar combustível em tal posto. Aí eles são obrigados a baixar o preço. Porque quando você boicota, e esse boicote acontecia em redes sociais, quando você boicota, o combustível ele é muito volátil, né? Você vai perdendo, ele vai evaporando e vai perdendo volume. E o dono do posto, ele vai tendo esse prejuízo. Então, não é interessante ele estocar, é interessante ele vender mais. Então, ele é obrigado a baixar o preço. Então, através do mecanismo de boicote, né, está se trabalhando essa questão desse preço justo e de um consumo sustentável. A ecorrotulagem é muito importante que tenha a ecorrotulagem. Por exemplo, essa rotulagem aqui que existe nos plásticos, são 7 tipos de plásticos. É muito importante, se você pegar uma água mineral, a tampa tem uma numeração, pode observar, né? E a embalagem tem outra, porque são plásticos, são PETs diferentes. Né? Então, quando se vê um númerozinho, já faz a separação para ser reciclado em locais distintos, são processos distintos de reciclagem. Então, essa rotulagem é muito importante que se tenha. Né? A questão de é um produto reciclável de alumínio, né? A questão do lixo, né? Do lixo que é separado. Né? Sempre a questão da reciclagem deve estar presente. Né? E quando o produto é proveniente de economia solidária. Né? É muito interessante quando você consome um produto que você sabe que vem de uma comunidade, né? que contribui para manter aquela comunidade naquela área, evitar o êxodo rural. Não é? Então, são ações muito importantes, né, de consumo que a gente deve considerar. Ao mesmo tempo, não é interessante, olha, eu vou comprar um móvel. Não, daqui vem desmatamento. Não quero. Né? Daqui derrubou jaca e não replantou a jaca. Existe muito móveis de jaqueira, né, sendo comercializado. Então, não. Né? Então, assim, se eu compro uma roupa que eu sei que foi feita por mão de obra escrava, lá semelhante à escravidão, lá em São Paulo, tem várias lojas de grife, né, inclusive que tem em shopping, que usa mão de obra de boliviano, trabalha 14 horas por dia, numa situação insalubre, né, não recebe nem um salário mínimo, recebe centavo por cada roupa costurada, que o Ministério do Trabalho já identificou. É um caso de boicotar esse tipo de roupa. Então, assim, é só sugestão, porque isso é uma atitude individual, né? Mas é interessante a gente saber que não se contribua, que a gente não contribui
para a manutenção desse tipo de coisa. Então acontece bem com a Coca-Cola. A Coca-Cola, a Nike, né? A Coca-Cola não quer o seu nome associado à destruição da natureza. Então Coca-Cola leva açúcar, então vai comprar açúcar de uma usina aqui. Não, essa usina desmatou tanto para plantar cana. Ela não compra. Né? Não, essa usina emprega mão de obra infantil. Ela não compra. Né? Ela só compra um açúcar quando tem um selo, né? Ambiental, no caso o ISO 14000, que a gente vai tratar em outro capítulo, onde é fiscalizada a empresa e sabe-se que ela não é acompanhada para não cometer esse tipo de crimes ambientais. Tem que respeitar a legislação ambiental local e respeitar assim o seu, digamos assim, os seus empregados com todos os seus direitos trabalhistas, né? Então há necessidade desse selo para a Coca-Cola comprar. Certa vez a Nike ela estava fazendo tênis usando mão de obra infantil lá da Índia. Então só precisou um repórter colocar isso em rede, né? Distribuir nessas redes de notícia, e aí as ações caíram, né? Passou mal lençóis. Para limpar a imagem da empresa demorou muito, custou muito marketing, muito envolvimento, e de uma vez por todas não está usando mais mão de obra infantil, né? Então, assim, a mesma coisa acontece com as roupas de algumas grifes, né? Que tem por aí, grifes importantes, europeias inclusive, nacionais também, que estavam usando mão de obra escrava, que aí as ações caem e eles têm que respeitar as leis trabalhistas. Então, via de regra, é importante que eles fazem questão, grandes empresas fazem questão de pagar, de adquirir produtos de uma empresa que tem a ISO 14000, que é a ISO ambiental, né? Bom, finalizando, essa é a nossa primeira semana, né, de atividades. Recorram aos materiais complementares que tem aí, aos vídeos que eu coloquei. A gente tem um fórum de debates, que a gente vai ativar esse fórum de debates aqui já no próximo domingo. A gente já vai começar a ativar o fórum de debate. Tem uma semana para a gente discutir questões relativas à sustentabilidade, e também a gente tem uma atividade a ser feita, uma tarefa a ser feita, e a gente está sempre disponível online e em rede para a gente esclarecer dúvidas. Então, bom trabalho, e aqui sempre à disposição.